Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Ative o sininho de notificação e vai ficar por dentro de tudo que é colocado nesse canal diariamente. Não esqueça de deixar o joinha. Tem muita gente não deixando o joinha. Por favor, assiste o vídeo, deixa o joinha e ainda deixa um recadinho aqui para mim, falando sobre o que você acha sobre esse assunto. Gente, existe uma polêmica muito grande entre cristãos sobre o dízimo. E é exatamente sobre essa polêmica que eu quero conversar com você hoje, tá certo? E você quiser compartilhar com alguém, você compartilhe. Gente, eu vejo assim, nas redes sociais tem muita gente falando sobre dízimo. Uns falam devolve, outros dizem não devolve. Outros dizem, você tem que devolver, porque senão você vai para o céu, e não sei o quê, se a salvação depende disso ou não. Eu também tinha muita dúvida, sabe? Porque tem gente que quando fala não acrescenta nada na sua vida, mas que te deixa em dúvida, você te deixa. Chegou um tempo da minha vida que eu estava duvidando se aquilo que eu acreditava procedia ou não. Será que o dízimo é necessário mesmo de devolver? Sabe? Porque começa a bater dentro da gente, você começa a gastar muito mais do que aquilo que você tem, e aí você começa a pegar daquilo que não é seu, não é verdade? Porque dízimo não é nosso, tá, gente? Você começa a pegar daquilo que não é seu para cobrir aquilo que você fez. Então, o dízimo, ele entra muito nisso. E aí eu comecei a perceber, e não vou generalizar, que a maioria das pessoas que fala contra dízimo, elas são infiéis. E aí, irmãos, eu comecei a orar, porque eu queria que Deus falasse comigo a respeito do dízimo, sabe? A gente sabe que está na Bíblia, mas a gente fica se negando, né, a obedecer os mandamentos do Senhor. E aí uns falam, é a graça, outros dizem, é o dízimo. E aí eu fui orar. Aí, pasme, o Espírito Santo, a gente já sabe, gente? Mas às vezes a gente quer uma desculpa para não fazer aquilo que se deve fazer. E o Espírito Santo, vendo que eu queria, eu precisava de saber a verdade, sabe? Saber realmente de fato o que estava acontecendo sobre o dízimo, não. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, que a graça é só para salvação. Porque ninguém que obedecia à lei conseguia obedecer 100% da lei. E se, sabe, deixasse de obedecer alguma coisa da lei, perdia tudo. Então ninguém poderia ser salvo pela lei, pelo cumprimento da lei, mesmo porque ninguém conseguia cumprir todos os mandamentos. Então, por isso que Jesus veio e estabeleceu a graça é um favor imerecido da parte de Deus para nós. Então, a graça é para salvação, ponto. Jesus diz assim, olha, eu não vim para revogar. O que é revogar, pessoal? Revogar é retirar, é apagar. Então, Jesus falou assim, ó, eu não vim tirar a lei, eu não vim revogar a lei, não vim fazer nada, só vim cumprir. Ou seja, Jesus veio cumprir a lei para a salvação. Então, ele estabelece a graça para a salvação. Porém, pasme, os mandamentos continuam porque nós cumprimos. Porque senão, né, fosse necessário, sabe, você devolver o dízimo, porque é lei, então você poderia matar, que não tinha problema, poderia prostituir, você poderia adulterar, poderia roubar, poderia mentir, porque afinal isso tudo é lei, não é verdade? Então, tá explicado? Então, quando foi a primeira vez que se devolveu o dízimo na Bíblia? Bom, aqui no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 20, olha só o que está falando aqui. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhes o dízimo de tudo. Então, esse versículo aqui está falando de quando Abraão venceu os inimigos. Lembra aquela história que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, 14, que os reis, eles invadem Sodoma, e quem morava em Sodoma também era Ló, sobrinho de Abraão. Então, eles invadem Sodoma e levam todo mundo cativo, inclusive Ló, e tudo que ele tinha, sua esposa, suas filhas, suas fazendas, levou tudo para o cativeiro, tomou tudo ali. Então, Abraão, quando fica sabendo dessa história, ele pega ali os seus criados, seus empregados, e ele vai lá e resgata Ló. E ele acaba, né, quem vence guerra, fica com os despojos da guerra. Então, quando ele vence a guerra, ele volta, né, e o rei de Salém vai ao encontro dele. E ele entrega ali
10% de tudo que ele tinha recebido ali, mas ele entrega em gratidão a Deus por tudo que Deus tinha feito para ele, com poucos homens nem estavam preparados, porque eles nem estavam preparados para a guerra, e eles vão e vencem a guerra de 5 reis, né? Eles conseguem trazer de volta o Ló e tudo que ele tinha, sabe? E então ele percebeu naquilo ali, naquela ação, que não foi pelo exército dele, foi pelos homens dele, né? Porque eles não tinham preparo nenhum. Então ele percebe que não foi pela sua capacidade que ele venceu aquelas guerras, que venceu aqueles reis, e ele conseguiu trazer de volta tudo, a fazenda, o sobrinho, tudo que eles tinham levado deles. Então ele, em gratidão ao Senhor, ele entrega ali o dízimo. E o dízimo é isso, gente, é gratidão. E aqui em Provérbios, olha só o que é que fala Provérbios, tá? Que fala Provérbios 28, 3. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Ou seja, quando você deixa de cumprir um mandamento da lei, da palavra do Senhor, tá? Você não prospera. Se você não cumpre o mandamento que fala sobre o casamento, você não vai prosperar no seu casamento. Se você não cumpre o mandamento que fala em abençoar a pessoa e semear, sabe, financeiramente na igreja, na obra do Senhor, você também não vai prosperar. Gente, eu tenho experiência. Todas as vezes, na minha infidelidade, eu deixei de entregar o dízimo, a nossa vida financeira virou um caos. A gente perde o controle, começa a acontecer uma enfermidade, uma doença, você gasta com a farmácia, você gasta com isso, você gasta com aquilo, você acaba gastando com coisa que aí no final você fala assim, mas gente, onde eu pus o meu dinheiro? Sabe? Mas quando você é fiel ao seu dízimo, quando você entrega, você entende que 10% do que você ganha não é seu, e é para a obra do Senhor, isso traz prosperidade. Você consegue, com o pouco que você ganha, você consegue suprir as necessidades da sua família. Quando a gente é fiel, gente, nem doença chega na nossa casa. E quando chega, o tempo, ela só passa, ela vai embora. Então, vale a pena a gente ser fiel. E depois, por que que o dízimo virou lei? Depois de Abrão, né? Era Abrão ainda, hein, gente? Depois que Abrão, ele venceu a guerra e entregou o dízimo, Deus muda a história de Abrão. Se você continuar lendo o capítulo 14, depois do versículo 20 aqui, você vai entender que Deus, ele muda o nome de Abrão ele passa a ser Abraão. E ele passa a ser pai de muitas nações. E Deus começa a derramar bênçãos sem medidas sobre a vida de Abrão. E ele que virou Abraão, agora ele fica muito mais rico. E as promessas de Deus, elas dizem Senhor, tomam uma proporção tremenda. Aí o Isaac nasce e as bênçãos de Deus vêm sobre ele. A fidelidade atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. Ser fiel em toda a palavra atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. E aqui a gente vê também em Provérbios, né, em Deuteronômio 18, 2, o motivo pelo qual, né, entregar dízimo virou parte da lei. É aí que entra as polêmicas. Quando o povo de Israel, eles entram nas terras prometidas e Deus estabelece um pedaço de terra para cada uma das 12 tribos de Israel. A tribo de Levi, que foi a tribo que foi separada para o sacerdócio do povo de Israel, eles não receberam herança em terra. Deus falou assim para Josué que eles receberiam 10% de todas as tribos, né? 10% de tudo que eles iam plantar e colher nas terras de Canaã. Então, a herança do povo de Israel, da tribo de Levi, Levi era um dos nomes dos filhos de Jacó, por isso que fala levitas, né? Às vezes o pessoal fala assim que cantor é levitas, gente, necessariamente não, levitas vem de Levi, que era um dos nomes dos filhos de Jacó. E eles não recebem herança em terra, eles recebem o que? 10% de todas as 11 tribos de Israel.
Eles recebem também cidades, né? Cidades em várias, no meio das 11 tribos de Israel, eles recebem cidades, né? E essas cidades eram as cidades isoladas entre as tribos que Deus estabeleceu para que os levitas pudessem viver. Então, a herança dos levitas era o Senhor. Aqui em Deuteronômio 18, 2 fala assim, o Senhor é a sua herança. E o povo, esse povo aqui dos levitas, essa tribo que não recebeu terra como herança, eles dependiam da fidelidade das 11 tribos para que eles pudessem se manter. E a gente vê lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, né? Um pouquinho antes, se você for ler, Deus fala assim, ó, vocês estão roubando. Mas roubando o Senhor em quê? Nas ofertas e nos dízimos. Ou seja, porque eles receberam herança e eles deveriam suprir as necessidades da tribo de Levi e eles estavam deixando de fazer isso. E o sacerdócio, o povo de Levi, dos levitas, eles começaram a ser sacerdotes nos tempos pagãos. Por quê? Porque a infidelidade do povo trouxe a transgressão ao povo que deveria ser o povo separado para o sacerdócio do Senhor. Então, a sua infidelidade traz o quê? Traz danos à obra de Deus. E se você não entrega seu dízimo, a sua oferta na obra do Senhor, a obra do Senhor, ela acaba sofrendo danos. Quantas pessoas, quantos pastores, muitas vezes, não conseguem manter a obra, porque não consegue, não tem dízimo, não tem oferta. E o pastor, muitas vezes, ele tem que arrumar um trabalho fora para trabalhar e acaba não tendo tempo. Muitas vezes, ele, exatamente no turno que ele deveria estar com a igreja aberta, ele tem que trabalhar para o sustento da sua família. E se ele tivesse ali, cada um de nós que temos emprego, que trabalhamos, entregasse 10% na obra de Deus, poderia sustentar a obra do Senhor, suprir todas as necessidades do pastor, da sua família e também ali as necessidades do templo mesmo, tá? Então, essa história do dízimo, então, quero que vocês despertem. Aí você vê, é tomado por tantos problemas, dificuldade financeira, entra problemas de saúde, sabe? É tanta coisa e você fica enrolado nas suas dívidas, nas suas contas e você não consegue entender que você está transgredindo o mandamento do Senhor, tá? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não se paga conta com dinheiro alheio. 10% do que eu ganho, que você ganha, não é seu. Então, quando você receber o seu salário, tira ali a primícia. Pega ali 10%, tira, separa, porque esse dinheiro não entra. Não é o seu. Depois você tira os 10%, ali os 90% é seu para você fazer o que você quiser. E pede a bênção de Deus e Deus vai suprir muito mais para a sua vida, porque Deus é o Pai e Ele tem prazer em nos abençoar. Tá certo, gente? Bom, esse foi o assunto de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com quem você quiser. Um beijo bem grande no seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!